Desejo a todos uma tarde abençoada, na santa e gloriosa paz do Senhor. Gente, eu estudando aqui essa palavra, eu não resisti. Falei, eu preciso fazer uma live sobre esta palavra maravilhosa, que ensina muita coisa pra gente, nos ensina muita lição. Então, eu quero ler em Lucas 19, que fala sobre Zaqueu, ou publicano. São só 10 versículos, é bem curtinho. Mas só de ler, a gente já aprende bastante, porque explica muito bem essa passagem. E é linda demais. Olha só, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Muitas vezes a gente acha que os ricos, né? Muita gente fala para mim, mas os ricos é difícil se salvar, isso e aquilo. E a palavra de Deus não diz isso. Jesus veio para todos. E aqui a palavra de Deus diz que Zaqueu era rico e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Onde Jesus ia, uma grande multidão, assim, o rodeava, estava com ele, né? Então, quando a Bíblia diz que é uma multidão, é muita gente, muita, né? E aqui está dizendo que por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então ele não era um homem alto, ele era aqui, né, de pequena estatura. Então ele era baixo, né? Ele no meio de uma multidão, eu, por exemplo, não dá pra até na igreja tiver muita gente na minha frente, assim, pessoas altas, a gente tem dificuldade em ver, né, em enxergar. Imagina aqui, nessa situação, Zaqueu querendo ver quem era Jesus e a multidão, né, Jesus vindo, né, eu creio que a uma distância, né, e ele sabendo queria conhecer e ver Jesus. E o que me encanta nessa passagem é que a Bíblia diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ele tinha sede, ele almejava ver quem era Jesus. E nós não podemos perder esse desejo de conhecer e de ver Jesus, conhecer melhor, né, como é Jesus, a experiência, ter uma experiência com ele. Então vamos continuar aqui, olha, diz assim a palavra do Senhor. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. Em outras tradições diz que uma árvore, uma figueira brava, né? Para ver quem era Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje pousar em tua casa. E ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. Em outras tradições está dizendo que recebeu Jesus gostoso, alegre, feliz, né? Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Porque Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha o privilégio que Zaqueu teve ao ansiar, né? Ao ter o anseio, o desejo, a vontade de ver Jesus. E ele enfrentou dificuldade, muita dificuldade. Primeiro a multidão. Gente, às vezes você quer ver uma pessoa, vamos supor, um presidente, alguém importante, aquela multidão. Eu não gosto muito de aglomerações. Eu imagino aqui, né?
circunstância aqui, nessa situação, mas o desejo era tão grande de Zaqueu em conhecer Jesus, em ver. Ele queria ver de perto, ele queria conhecer quem era aquele homem, tão que todo mundo falava, né, que fazia milagres. Ele devia ser diferente. Eu acho que ele tinha aquele desejo, meu Deus, como é Jesus? Até a gente estuda a palavra de Deus, tudo mais, mas a nossa esperança, o nosso anseio, o nosso desejo é um dia poder ver Jesus face a face. Imagina que privilégio. Então, ele enfrentou dificuldade. A primeira foi a multidão, né? E segundo, ele teve uma ideia. Ele falou, bom, a multidão vai me atrapalhar, mas ele não desistiu. É isso que eu acho lindo em Zaqueu. Ele não desistiu por causa da multidão. Ele simplesmente teve uma ideia, né? De certo, viu a árvore e disse, eu vou subir lá em cima. Pelo menos se passar aqui, né? Aqui embaixo, eu vou ver de pertinho quem é Jesus. A paz, Dave. A paz, viu? Tenha um dia abençoado. Então, ele queria ver quem era Jesus. E eu imagino o coração de Zaqueu, né? Imagina quando foi se aproximando daquela multidão, o coração dele ali, eu acho que é a 1000 por hora, né? Mas Jesus está chegando, Jesus está vindo. E ele ali, meu Deus, pelo menos eu vou ver quem é Jesus. E continuando aqui, olha, diz assim. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje veio salvação a esta casa, pois que também este é filho de Abraão. Agora o versículo 10, olha só. Esse é lindo demais, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus veio para todos, olha que lindo. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus, ele não reparou se a pessoa era rico, pobre, a cor, quem era a pessoa. Desde que a pessoa tivesse um coração sincero, e Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Jesus sabia o desejo que Zaqueu tinha de conhecê-lo, ansiava por Jesus. Então Jesus, né, de longe, já sabia. Aquele homem, meu Deus, subiu ali, enfrentou a multidão, críticas, né, que você lendo, né, compassadamente, você vai ver que muitos murmuravam, porque Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar em sua casa. Olha só, quantos estavam ali, gente, na multidão? Muita gente. Imagina o privilégio. Imagina, ele já estava ansioso, ele já estava feliz, porque ia ver Jesus. Aí Jesus vem, para embaixo daquela árvore e diz, Zaqueu, desce depressa. Imagina aquela pessoa. Jesus parou e conversou com Zaqueu e ainda disse, vou pousar na sua casa. Gente, eu imagino a alegria daquele homem. Ele já desceu todo feliz. Meu Deus, Jesus vai ficar na minha casa. E aonde Jesus entra, a salvação entra tudo de bom. Entra a salvação, entra a saúde, entra a paz, entra a alegria. E ali é Zaqueu tão feliz que ele disse, olha Jesus, se eu fiz alguma coisa errada, se eu roubei alguém ou se eu defraudei alguém, eu vou restituir, eu vou dar 4 vezes mais, eu vou... Então, quando Jesus entra na vida da gente, a gente quer fazer o melhor. A gente quer, sabe, corrigir os erros. A gente tem desejo e ansiedade de cada dia mais, a gente fazer a vontade de Deus. Então, eu meditando, eu falei, meu Deus, como Zaqueu foi feliz nessa decisão que ele tomou, nessa atitude que ele tomou. Chamou a atenção de Jesus, a atitude dele, a simplicidade dele. Ele subiu, olha, ele era rico, né? Ele, sei lá, se fosse em outro
outra ocasião, vamos supor, no nosso tempo hoje, as pessoas, eu vou pagar, vamos supor, vem alguém importante, eu vou pagar o primeiro lugar para ficar, cadeiras na frente, né? Bancos reservados, né? Só para aquelas pessoas mais importantes, né? Mas não tinha isso. Jesus não olhou para quem assim a vida financeira de Zaqueu. Ele olhou para o coração de Zaqueu. E ele disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Então, Zaqueu desceu alegre e feliz. Então, quando a gente... Eu aprendo também outra lição disso aqui. Quando a gente quer agradar a Deus, a gente, sabe, se humilha diante de Deus, a gente desce, tem um coração mais humilde, nós nos preocupamos com as pessoas. Então, eu lendo essa passagem, eu aprendi muito. Eu falei, meu Deus, que delícia. Olha, eu quero ter o coração como de Zaqueu, sabe? Que desejava tanto, enfrentou todas essas dificuldades para ver, para conhecer, para ver de perto quem era Jesus. E quando a gente começa a ter essa decisão, a palavra de Deus diz para a gente procurar conhecer, né? Cada dia conhecer quem é Jesus. Cada dia nós podemos ter uma experiência nova. José Ludovino entrou também. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe quem está aí ouvindo a palavra do Senhor. Eu espero que, como eu, vocês também possam ter esse desejo no coração. Hoje eu fiz essa oração. Eu disse, Senhor, quero ser como Zaqueu. Pelo menos passar por... Sabe, não deixar os obstáculos da vida atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Você imaginou Jesus morar na casa da gente? E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Jesus subiu ao céu, Jesus ressuscitou, está à destra de Deus. Mas ele disse que não nos deixaria só. Ele mandaria o Consolador, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. É o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso Consolador. Então, se ele mandou por esse tempo, tempos difíceis, né, no fim dos tempos, porque o Espírito Santo de Deus é que nos fará vencer, é que nos fará triunfar, é que nos dará força. E o mais importante é que nós possamos ter atitudes como o de Zaqueu, né? Não deixar os obstáculos nos parar e a cada dia a gente procurar agradar ao Espírito Santo para que ele more aqui na nossa casa espiritual, mas também na nossa casa, no meio da nossa família, né? Para que tenhamos paz, alegria, força para viver e fé. A nossa fé, ela é renovada a cada dia. Hoje mesmo eu caminhando, né? Eu vi as árvores bem assim floridas. Eu falei, Jesus, nem bem entrou a primavera, mas como as árvores estão lindas. Vocês precisam de ver as cores. Eu falei, meu Deus. Então a gente para, a gente observa e a gente vê, meu Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus é grande. Aí eu falei, ai Senhor, recitei aquele salmo, sabe? Bendize minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Ele merece, nosso Deus merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa meditação. Eu sei que é uma simples live, mas olha, leia compassadamente a história de Zaqueu, que está em Lucas, né? Lucas 19. Leia, guarde no seu coração esta palavra. Procure conhecer melhor Jesus. E se você ainda não conhece, porque tem gente que só conhece de falar. Zaqueu, ele conhecia só de falar, né? Jesus, ele não conhecia Jesus pessoalmente. Então, ele só conhecia os milagres que Jesus fazia. Quem era Jesus? Aquele homem maravilhoso, aonde ele passava, né? Os enfermos eram curados. Diz que o olhar de Jesus, imagino, né? Que paz transmitia para aquelas pessoas, né? Que estavam ali do lado, que estavam ouvindo Jesus.
Que paz Jesus transmitia para aquelas pessoas. Então, a gente aprende muito com esta passagem. Então, que Deus possa, né, colocar no nosso coração esse desejo que Zaqueu tinha de conhecer. E muitas vezes a gente só conhece por falar, por ouvir falar. Olha, Jesus é maravilhoso. Olha, Jesus é vida. Olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Verdadeiramente, Ele é tudo isso. Em primeiro lugar, ele é a vida. A vida é Ele que nos concede a oportunidade de vivermos aqui, neste planeta, e no além com Ele. Então, precisamos conhecer melhor Jesus. Se você não conhece, se você ainda só ouviu falar, tenha uma experiência com Ele, como fez Zaqueu. Aceite Jesus como seu único, suficiente, eterno Salvador. E diga para Ele: Jesus, vem para minha casa hoje, vem pousar na minha casa. Como o Senhor entrou na casa de Zaqueu. E quando o Senhor entrou junto a salvação, entrou a felicidade, entrou a paz. Aonde Jesus entra, aonde Jesus está, tem luz. As trevas não têm lugar. Procure conhecer melhor Jesus. Peça para que Ele entre em seu coração, que Ele o Espírito Santo se revele para você através da palavra dEle. E nós possamos guardar no nosso coração. Gente, que delícia. Eu vou ler mais vezes, porque cada vez que eu leio, cada versículo que eu começo a ler, eu aprendo coisas novas. Você pode ler, olha, hoje você aprendeu umas lições. Amanhã será outras lições. Cada dia a palavra de Deus se renova e você vai aprendendo. Gente, eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradeço a Deus pela salvação, por ter mandado Jesus, pelo amor que Ele tem por nós e pelo mundo. Então, eu vou me despedindo aqui de vocês. Quero que todos fiquem com esta palavra no coração. Né? Tem uma tarde abençoada. Eu vou continuar esse estudo maravilhoso. E vocês também procurem ler. E lembre-se, tem uma passagem que diz assim, a palavra do Senhor: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, quando a gente aceita Jesus, a salvação entra em nossa casa. Amém? Fiquem